Eu tenho uma remuneração? Não. Então, como é que eu vou provar que a remuneração? Porque na fase de conhecimento eu vou estar discutindo a base de cálculo. Porque senão termina saindo na decisão o quê? Salário. Você não ganhou nada. Né? Então, pela atividade, a gente já observou que o próprio tribunal está se encarregando de fazer isso e daqui a um ano, no máximo um ano, pelo menos na região 6, vai estar com todas as convenções coletivas. Então, vê, a convenção coletiva é uma coisa. Só que se eu tenho uma verba variável, e aí? Como é que eu vou aplicar nas demais verbas que eu estou pedindo? Como, por exemplo, hora extra. Eu vou ter que ficar parado. Eu nem posso inventar, né? É o que às vezes acontece quando eu vou fazer um cálculo, como perito. Chegou na execução, aí eu digo, rapaz, o advogado passou o período todinho aqui e esqueceu. Aí o que é que eu faço? Eu vou pelo salário. Pronto. Aí quem foi que perdeu? O advogado do reclamante. Por quê? Porque ele tem um variável, ele em momento algum juntou, fez nada. Ganhou, ótimo, ganhou, mas ele vai diminuir na base por quê? Porque eu não posso criar lá aquelas verbas variáveis. Então quando você tem um contra-cheque, ótimo. Vai ter. E quando você não junta nenhum contra-cheque? Nem a empresa junta também. Entendeu? Às vezes o juiz até ainda diz, ó, considero que está na inicial. Só que na inicial você coloca o quê? O salário, que você não tem lá como colocar a evolução. Aí às vezes você coloca último salário ou última remuneração. Só que, de acordo com os 60 meses, olha, vai dar muito mais. Entendeu? Por quê? Por exemplo, você está lá com um vendedor de uma loja dessa aí de sapato, de não sei o quê. Aí a última dele foi feita a média dos últimos 12 meses. Só que nos anos anteriores ele fazia muito mais. Ó. Então aquela última era bem maior. Olá, tudo bem? Eu coloco o maior salário. Hã? Eu coloco a maior remuneração. Numa situação que é variável. Eu, na inicial, peço e faço os cálculos com a maior remuneração. Entendi. E aí, Porque vai dar muito mais, né? Com a maior. e quem vai discutir é a parte contrária. Dizer que é variável, não é, eu quero a maior remuneração. Porque ela tem que dizer a evolução salarial. A gente bota É matéria de... O que eu quero que vocês comecem a entender é assim, ó. O que o sistema nos oferece, tá? E agora, a partir desse momento, vocês vão começar a ter na inicial a forma de vocês, ó, trabalharem mais essa documentação. Por quê? Porque tudo isso vai servir de parâmetros, tá? Por exemplo, tem várias decisões que o juiz disse, hora extra 50%. Veja, o advogado ele pediu hora extra. Ele pediu hora extra. Ele não falou do convencional e nem juntou a convenção. Aí o juiz diz, hora extra 50%. O juiz foi para onde? Constituição. Tranquilo? Mas quando você vai ver no contra-cheque do cara, aí tá lá, 75% de hora extra. E o juiz diz, deduza a igual título. O que é que vocês entendem por isso? Foi pago... Hã? 25%. Vê só, pessoal. Eu tenho aqui, ó, o meu contra-cheque 75% de hora extra. O juiz determinou hora extra, pagamento de hora extra, com 50%. Ok? E lá embaixo ele diz assim, para evitar o enriquecimento ilícito, considere a dedução a título de igual valor. Ok? Vocês consideram isso o quê? Vai apurar 50 e vai abater 75? Vai apurar 50 e vai abater só 50? Ou vai apurar 50 e não vai abater nada? Vai apurar 50 e tirar 75. Hã? Igual valor. Se eu determinar igual valor,
É diferente de compensando o valor pago. Não, compensando não, deduzindo. Sim, deduzindo o valor pago. Diga aí, meu amigo. É desse tipo. Sim, a gente título, olha, às vezes. Aí o título, né? Mas Horas se ele ele tá ganhar. 50. Não, mas ele não estava ganhando a 75. Então, Quem daqui atua como um advogado para a empresa? eu já fiz. A maioria é só reclamante, é? É os dois. 95% é reclamante E 5% é reclamante. Aí vê, É o meu caso. é nesse ponto aí que vocês agora têm a opção e prestar bastante atenção nisso. Eu como perito, que tenho que seguir o que está lá no comando, qual é o meu entendimento? Para poder eu lançar aqui no PJ Calc. Se o juiz está determinando que o pagamento foi 50%, apure 50%. Eu apuro. Tá? Agora vem para a dedução. Se ele está dizendo, deduza-se igual título. Tem 50% de pagamento? Não, zero. A falha foi do advogado. E aí vê como é interessante. Tem juiz que diz, faça a dedução. Tem juiz que diz, está correto. Você não sabe o que é que vem na cabeça do juiz. Não tem uma coisa padrão. Entende? Por quê? Lá era para ele na decisão ter dito assim, ó, considere 50% para apurar e a dedução dos valores e adicionais que tiverem não. Então você teria que fazer pelo menos pelo justo, chegar naqueles 75% e considerar pelo menos 50%, porque um bate com o outro. Porque você está trabalhando o quê? Quantidade, pessoal. Ó, eu tinha direito a 20 horas extras, só foi pago 15, então eu tenho direito a mais 5. Pronto. Entenderam como é diferente? E tudo vai dar, ó, valores totalmente diferentes. Por quê? Porque se a gente considera 75% como pago e apurou 50%, a empresa vai se beneficiar. Se a gente considera 50% de apuração e 0% de dedução, o reclamante vai se beneficiar. E aí é onde vocês estão no cenário de onde? Aí vocês agora têm como ter essa visão, porque o próprio sistema, ele transmite bonitinho para vocês. Então aqui, ó, a gente vai se deparar hoje com as duas formas, tá? Eu liquidar a minha inicial e eu liquidar uma execução. Ok? Então, inicial. Ok? Tá dando pra enxergar aí? A letra não é bonita não, mas a gente vai se esforçar um pouquinho, tá certo? Não entendi. Beleza. Todo mundo aí já com o sistema aberto, tudo bonitinho? Então, pessoal, a gente vai dar uma revisada aqui nos textos, tá? Para a gente poder sincronizar melhor, para poder ir para aplicação no sistema PJ Calc, ok? Então, ó, apenas isso, ó, nós temos duas formas de apuração de cálculo trabalhista. Uma inicial, que agora vai ser obrigatório, né? E uma execução. Tranquilo? Tem alguma outra forma que vocês conheçam ou não? Hã? Hoje a aula a gente vai interagir bastante, tá? A aula a gente vai interagir bastante para poder a gente sair daqui craque mesmo no PJ Calc, certo? Então vê, na inicial, para eu não cometer erros, como 95% atuam como reclamante,
A preocupação agora passou a ser o quê? A partir de 11 de 2017. Não, a preocupação inicial foi qual agora para o advogado? Não. Qual foi a preocupação maior que todo mundo agora ficou com medo danado? A sucumbência. Então você tem que começar a ficar atento a isso, tá? Então o que é que eu tenho que ter na minha inicial? Eu tenho que saber, ó, o período que eu vou considerar. Se eu tenho lá a prescrição, são o quê? 5 anos. Não é isso? Mas o sistema, na primeira fase que você vai cadastrar, é a primeira pergunta que ele vai te fazer. E aí você já tem que ter aqui, ó, essa definição. Eu vou considerar todo ou eu vou considerar a prescrição. Então é esse parâmetro que eu já tenho que ter. Ou seja, a natureza salarial, você vai marcar lá o quê? Os 5 anos. Tá? Por quê? Você corre o risco aí de marcar 10 anos ou 15 anos desde a admissão, e já está bastante aí pacificada já essa mudança, e aí pode simplesmente aqueles valores que você está cobrando dos 10 anos ser revertido em sucumbência. Tá certo? Então aí é um critério de cada um. Lembre-se que não está em jogo somente o seu nome, está em jogo o crédito do reclamante. Ok? Então, aqui ó, o PJ Calc, ele oferece essas opções. Se você vai considerar os 5 anos, habilite. Então lá no checkbox tem lá verbas quinquenais, as verbas salariais. Tranquilo? Então esse é o primeiro passo para a gente pegar e começar a preparar a nossa inicial. Tranquilo? Veja, feito essas ponderações, a gente vai observar o seguinte. Definimos aqui o período. De que natureza? Salarial. Tranquilo? O período para a natureza rescisória, precisa a gente estar preocupado? Por quê? Estão conseguindo entender a diferença? Agora vem a natureza indenizatória. E aí? Ela pode ser mista, né? De um passado ou de... Não. É simples, pessoal. Vocês entendendo aí, ó, a divisão das naturezas. É natureza indenizatória, natureza salarial e natureza rescisória. Só tem isso. A Justiça do Trabalho todinha, a reforma trabalhista, tudo aquilo ali se resume em 3 naturezas. Então eu estou num tempo, eu estou num período. A natureza indenizatória, eu marco o quê? Os 20 anos, 30 anos, ou marco só 5? Hã? Aí é onde a gente vai estudar aqui, tá? Cada natureza dessa. Tranquilo? Vê. Dependendo do processo, hoje, se eu for entrar com um processo, a gente está falando de um inicial. No sistema PJ Calc, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar lá desabilitado, como o sistema sugere, ou eu vou habilitar? Habilitar. Por quê? Porque já houve, em 2019, o fim do trintenário, que é o FGTS. Então hoje eu não posso mais cobrar FGTS trintenário. Então você tem que estar atento a isso. Primeiro você tem que entender o que você está pedindo, ver o que houve de mudança para poder vir para o PJ Calc. Porque lembra aqui, ó, antes de você começar qualquer coisa, antes de você digitar qualquer item não cabe mais. A prescrição do centenário que cabe. Se em 2019, para completar 30 anos, falta menos de ter 5,
então cabe trintenário. Se falta mais do que 5 em 2019, no março de novembro, se falta mais de 5 anos para completar os 30 anos, aí a pressão é quinquenal. Existe a diferença, vai depender da data de admissão. Entenderam agora? Veja, a gente está num período. É o primeiro item que a gente vai trabalhar no PJ Calc. Então, antes de nós começarmos a alimentar o PJ Calc, nós temos que o quê? Estudar, entender aquela natureza que a gente está pedindo, qual é a posição, qual é a relação do período, se vai ser quinquenal ou vai ser o quê? Trintenário. Aí observem bem, a questão jurídica é uma coisa, definindo a questão jurídica que você vem para o PJ Calc, tá? Então isso é responsabilidade total do advogado. Se ele ali esquecer de marcar, habilitar aquele checkbox do FGTS, o PJ Calc vai considerar os 30 anos. E aí, consequentemente, se não tiver nessa posição que o colega falou aqui, o teu cálculo já está todo comprometido. Então, esse primeiro passo é o que vocês, como reclamado, podem atentar para saber se houve erro ou não naquela apresentação, naquela memória de cálculo. Tá? Por quê? Pode estar lá o período da admissão até a demissão, 20 anos. Mas isso, no analítico, é que você vai definir lá, por competência, se tem lá só apenas 5 anos ou se tem os 20. Tá bom? Então a gente também vai estudar isso hoje, ok? Então, ó, a gente viu aí a prescrição, não é isso? Aí a gente está no tempo. A gente já definiu na execução aqui, ó. Qual é o segundo item que a gente vai já ficar preocupado agora com a inicial? A forma de demissão. A demissão foi o quê? Com justa causa, sem justa causa, pedido de demissão. Então a gente tem aquela sequência que eu disponibilizei para vocês, o modelo. O que incide e o que não incide. Tá bom? Então antes de vocês entrarem aqui no PJ Calc, você já tem que ter tudo isso definido. Então eu vou entrar com a ação dizendo que foi pedido de demissão. Sim. Pedido de demissão tem direito a aviso? Não. Tem direito a multa de 40%? Não. Então, ó, eu sei que com justa causa é praticamente, ó, igual. Não é isso? Tranquilo? Quais são os 3 itens que é eliminado? 40% aviso e o seguro-desemprego. Ainda mais 12 horas. Poderia ser agressivo se fosse dispensa. Aí vê como é bacana a gente estar debatendo sobre isso antes de ir para o PJ Calc. Que eu vou já informando o que tem lá e aí a gente vai poder se deparar. O PJ Calc, ele vai te perguntar lá qual é o destino do FGTS. Tá vendo como é importante você saber já aqui, antes de começar? O que é que ele quer falar de destino? Ó, se for nessas 2 modalidades aqui, período, pedido de demissão e demissão com justa causa, o FGTS que ele vai ganhar nas verbas que ele tiver direito, vai ser o quê? Recolhido. Ele não vai sacar. Então lá ele está programado para pagar. Ele está programado se for um quê? Sem justa causa. Tranquilo? Então você já tem aí em mente, ó, que eu vou, na minha inicial, qual foi a forma? Hã? Não, tem outras também. A gente está dando aqui as principais. Eu passei até naquela, tá disponibilizado lá na área do aluno, a tabelinha lá com todas, tá?
Então, o que é que incide, o que não incide. Então, dali você já começa a ter aquele estudo para você poder entender e não cometer o equívoco lá no cálculo. Tá? Por quê? Lá no cálculo ele está padronizado para pagar o FGTS. Tá? Então, quando vocês forem para a multa, ele está desmarcado a multa. E aí é onde você vai marcar a multa se for apenas o quê? Sem justa causa. Aí ele vai passar a ter a multa. Tá? Então daqui você já define logo, para você não cometer já o erro de imediato. Porque se tu tá pedindo hora extra, adicional, disso, aquilo, outro, aí irreflexos. Você não vai poder mais dizer irreflexo genérico. Você vai ter que dizer 13º de hora extra, férias de hora extra, FGTS mais a multa de 40% de hora extra. Aí veja, cometi um erro. Não é mais 40%. Que foi, ó, pedido de demissão. Então eu já tenho que estar antenado a isso para quê? Para não colocar a multa, muito menos já apurar a multa também. Então é aí onde vocês vão ter atenção, como reclamado, logo essa parte aqui, ó. Aí aqui você já tem em mente o quê? Deixa eu ver se tem 40%. Deixa eu ver se tem aviso prévio. Por quê? O sistema, como ele está preparado para pagar e está preparado de uma forma que foi sem justa causa, ele vai estar lá, o aviso prévio, indenizado. Então você tem que, ó, desabilitar esse aviso prévio indenizado. Porque se você não desabilitar, não tiver essa atenção, consequentemente, ele vai considerar 12 avos a mais de indenizado, vai considerar também o próprio aviso. Ok? Ficou claro? Que agora a gente vai pegar agora uns 20 exercícios, aí conhece de passo a passo na aplicação do próprio PJ Calc, tá bom? Então, ó, feito essas considerações aqui, a gente já observou essa forma de atenção quando a gente for fazer a inicial, tá? É diferente da execução? Sim ou não? Sim. Por quê? Aí vai ser com mais o valor original. Aí ela não tem definição de juiz, né? Não tem E a execução definição. vai ser o que foi definido. Entenderam? Aí vê, esse exercício que eu passei para vocês, aí foi exatamente o que está na decisão, seca. Aí o que foi que está na decisão ali, seca? Exatamente o que o advogado pediu, seco. Eu quero adicional de insalubridade, aí um pedido, né? Na fundamentação adicional de insalubridade. 15 páginas, com 250 mil jurisprudência, que o cara se preocupou muito na base. Olha, a base é o salário base, não é o salário mínimo, com a jurisprudência A, B, C, D, pá. E no pedido ele disse o adicional de insalubridade, que seja o salário básico, caso não considere o salário básico, seja o salário mínimo, e reflexo no FGTS. E reflexos no FGTS. O que foi que ele deixou de pedir? Veja, simplesmente, se ele fosse fazer isso no PJ Calc, aí é onde vocês vão aprender agora, jamais esquecer lá no exibir, é aquele exibir que do adicional, que é a verba principal, tem a verba reflexa. E aí exibir, ele abre todos os itens. Então foi ali que ele não atentou. E aí veio o erro que ele perdeu. Ele cometeu um erro gravíssimo para o cliente dele. Porque ganhou uma verba, lutou tanto, conseguiu. Mas não ganhou os valores que deveria ter ganho. Entenderam agora? Então, ó, do pedido, aí você diz assim, eita, mas uma verba dessa tem 10º, tem férias. Mas por que não ganhou? Porque não pediu. E agora é que vocês vão ser obrigados a dizer o quê? Cada reflexo de cada verba. Porque agora está existindo a obrigatoriedade. Não é pelo PJ Calc, não. É qualquer forma de apuração. Se você quer que tenha acessório, você tem que informar qual é o valor atribuído de cada acessório.
Você não pode dizer 10 mil de hora extra e reflexos. Você tem que dizer 10 mil de hora extra e tanto de décimo e tanto de... Tá? Então essa que está a diferença aí. A partir de janeiro agora vai ter essa obrigatoriedade. A faculdade, né, do PJ Calc. E aí vocês já vão ter ideia de como aplicar isso. Tá bom? Então, ó, feito isso aqui, a gente já observou, não é simples na inicial. Aí na inicial, o que é que vocês têm que atentar? O programa PJ Calc, ele já sugere ali, porque ele está programado para uma execução, tá? Então ele está programado para uma execução e sem justa causa. Ok? Então veja, o item que vocês têm que ter atenção é o quê? Custas. Se eu estou entrando com execução, ainda não tem custas. Então eu já não vou marcar custas, por quê? Porque eu já estou atribuindo um valor equivocado. Tá? Então essa que é a atenção que vocês têm que ter. Então quando vocês desmembram isso aqui, ó, inicial e execução, aí vocês vão trabalhar agora o quê? A natureza. Deixa eu botar mais para cá. Vocês vão trabalhar agora. A gente já viu aqui período, né? Aí agora a gente vai trabalhar, ó, a natureza das verbas. Natureza das verbas. É igual o quê? 1, 2, 3. Salarial. E aí a gente já observou que lá, no PJ Calc, ele já tem tudo padronizado, todas essas naturezas. Ok? Então vê, eu vou trabalhar essas minhas naturezas aqui. Isso aqui são verbas o quê? Principal. E aí aquele famoso ditado popular, né? O acessório não segue o principal. Então eu só vou ter acessório se de fato eu tiver um principal. E aí a gente vai aprender aqui também no PJ Calc que vocês poderão também ingressar na justiça pedindo apenas os acessórios que não foram pagos. Como por exemplo, auxílio alimentação. Aquilo ali você vai lutar na justiça para provar que aquele auxílio alimentação era salário. Tá? Então, pessoal, vê só. A gente aqui está trabalhando nas naturezas, tá? Então, como exemplo eu tinha dado aí, o auxílio alimentação. Aí você vai discutir lá esse título, se é salarial ou não. Ganhou. Beleza? Se ganhou, você já recebeu o principal? Sim ou não? Sim, né? Aí a gente vai ver, então peraí, agora eu vou precisar apenas do reflexo. E o reflexo não é através do principal, mas aí veja, a gente vai ver como é que funciona no PJ Calc para não compor esses valores principais como principal. Para não estar cobrando de novo aquilo ali. Então o único item que vocês vão desabilitar fazer a mudança. Compor o principal? Não. Entendeu? Por quê? Porque o sistema está preparado para compor o principal, para cobrar. Então, se você não tiver atenção para isso, vai aparecer lá o quê? Todos os meses, auxílio alimentação e os reflexos de todos os meses. E aí a gente vai ver como é que ele se comporta apenas com essa mudança. Por quê? Porque eu estou apenas cobrando o quê? Os acessórios. Tá bom? Então, de uma forma bem transparente, bem simples, bem tranquila, vocês vão poder aqui, ó, fazer passo a passo. A gente vai ver hoje todas as verbas, tá bom? E aí, o que é que a gente tem que ter em mente? Período, não é isso? Vê como é importante. Antes de começar a ir para o meu cálculo, eu já tenho que saber logo qual é, antes do período, qual é a minha atividade.
A gente não estava falando da inicial, que a gente observou que a gente tem que ter essa definição se é quinquenal ou trintenário. A gente teve essa definição. Aí é importantíssimo que vocês já saibam logo, antes de fazer essa liquidação, qual é a atividade, qual é a empresa que eu vou estar litigando. Por que isso? Se eu tenho uma empresa ME, uma empresa no Simples, eu vou cobrar INSS para ela? Não. Mas o sistema está lá preparado já com 23%, que é os 20% patronal e os 3% do SAT, que é o seguro de acidente do trabalho. Então vê a importância que é, antes de você começar, você já tem que saber o que é que você vai tirar do PJ Calc para você não estar colocando valores indevidos. E aí vai ser um questionamento grande, por quê? Imaginemos aqui que você apurou 100 mil de uma empresa do Simples. Ok? E daqueles 100 mil, 23 mil é de INSS. O advogado da empresa, ele pode questionar a sucumbência? Sim ou não? Sim. Hã? Pode? Por que ele vai questionar a sucumbência?